Salve pessoal, essa é a leitura para as pessoas de Virgem, para agosto de 2026. Opa. Parece um mês bem acelerado também para o signo de vocês. Bem acelerado mesmo. Olha só. Aqui a gente tem uma questão que vai muito de encontro à necessidade de controle, tá? Necessidade de controle não necessariamente é algo negativo. Ela pode, inclusive, ser muito benéfica dependendo da situação. Mas aqui a gente tem um 4 de ouros no centro, dizendo que a sua ideia de que você controla a sua vida, ou as coisas, as situações que estão na sua vida, e para alguns casos até as pessoas, vai estar sendo posta à prova. É como se você entrasse nessa energia de não, peraí, eu tenho que me recolher para eu pensar, para eu analisar o que é que tá acontecendo, para eu ver bem o que é que eu vou fazer, para eu elaborar, para eu rever os meus planos, porque tá indo para um lugar que eu não tenho controle sobre para onde que o movimento tá se fazendo. E aí você se fecha. E aí na hora que você se fecha, você acaba travando o próprio movimento. Só que tem movimentos na vida que eles acabam não dependendo da gente. Muitas vezes a gente entra numa fase que aquele movimento vai acontecer e pronto. E aí a sua escolha não é sobre permitir que o movimento aconteça ou não. A sua escolha é sobre como que você vai preferir passar por esse movimento. Você pode passar por ele de uma forma mais harmônica ou não. E tá tudo bem. Na base do jogo, a gente tem um 6 de copas. O 6 de copas, ele geralmente é uma renovação, ele geralmente traz uma energia de renovação afetiva, mas aqui ele tá falando de algo, alguém ou alguma situação que tá voltando de alguma forma, né, do passado. E isso mexe com você. E aí, por você ser muito apegada ao racional demais, quando alguma coisa toca no emocional, é como se a sua necessidade de controle viesse muito à tona, né? Porque existe um padrão, uma tendência aqui a não querer ou não conseguir confiar nas emoções. E às vezes, justamente por isso, você pode acabar sabotando uma coisa que estava voltando para te beneficiar, né? Ou para ser uma experiência positiva. Então, o 6 de copas, ele pede que você só observe. Ele pede que você reconheça o que é que está se apresentando para você da forma como está se apresentando. Reconheça a realidade do jeito que ela é. Reconheça quais são as verdadeiras intenções ou qual é a proposta daquela experiência, daquela situação. Porque às vezes pode ser sim que você precise rever alguma coisa, às vezes você precise rever algum relacionamento, às vezes você está só integrando um aspecto seu, um aspecto de alguma relação que já encerrou e você ainda não tinha integrado aquele aspecto, ainda não tinha olhado para um determinado ângulo. E aí está sendo só pedido que você faça isso para completar aquela experiência, para que aquele ciclo feche de uma forma definitiva. E quando um ciclo fecha de uma forma definitiva, automaticamente já começa a abrir outro. Então, me parece aqui que alguns pontos é como se você estivesse entre uma coisa e outra. Você nem fechou o ciclo anterior, nem abriu o ciclo novo direito. E aí você está sofrendo porque você quer controlar a forma como as duas coisas vão acontecer. Não tem jeito. Para a maioria dos casos, realmente não tem jeito. O que você pode fazer é controlar a sua reação a isso. Inclusive, isso é muito mais assertivo. Até porque encerramento de ciclo e abertura de ciclo novo, por experiência, são coisas que a gente só precisa permitir que aconteça. A forma como vai acontecer
muitas vezes não está no nosso poder, muitas vezes é a própria vida que determina como que vai ser ou não. Nós temos nas laterais do 4 de pentáculos 2 arcanos do ar, né? 2 arcanos de espadas. As de espadas, página de espadas. Enquanto um fala de abertura mental, de estar com a cabeça aberta para o novo, novas experiências, novas ideias, novas possibilidades, novos grupos. Sabe quando você entra dentro de um grupo de pessoas e as pessoas parecem que fazem tudo de uma forma nova, diferente, e isso não é negativo, isso na verdade te aguça a necessidade de entender como que aquele grupo funciona? Isso é um bom sinal, tá? Isso mostra a sua mente aberta para coisas que podem realmente contribuir com você, no sentido inclusive de mudança de perspectiva, de você olhar para a vida com um olhar diferente do que você tinha olhado até então e encontrar nisso possibilidades de resolução ou possibilidades de abertura que antes você não tinha considerado. Então esse feeling é um feeling positivo. Agora, quando a gente tem página de espadas aqui no meio desse contexto, aqui a gente tem uma energia negativa, que é a energia de ruído mental. É a energia de ruído mental, inclusive de pessoas que muitas vezes nem estão na sua vida mais. E às vezes você agregou o ponto de vista, a perspectiva daquela pessoa em relação à situação que você está vivendo. E aí, às vezes, você não consegue fazer o que você quer, porque dentro da sua cabeça tem uma voz assim, tá, mas e se eu fizer o que eu quero agora? O que a minha mãe ia achar disso? O que meu pai ia achar disso? O que meu amigo, minha amiga ia achar disso? O que o meu companheiro, minha companheira ia achar disso? O que aquele ex que nem faz parte mais, ou aquela ex que nem faz parte mais ia achar disso? Né? Porque às vezes você pode ter sido impactado por opiniões ou pontos de vista que foram colocados para você de uma forma muito forte, de uma forma muito impactante, e isso ficou girando aí em torno do teu sistema interno, dentro da sua mente, determinando ou influenciando que caminho seguir. Então, por que você acha que não pode uma coisa ou outra? Ou por que você tem um olhar negativo sobre algum tipo de situação que está sendo apresentada? Será que a opinião que você tem sobre as coisas que estão presentes ou que estão se fazendo presentes na sua vida nesse mês, será que sua opinião é sua mesmo? Ou será que você só comprou a opinião de outra pessoa? O que inclusive não te agrega nada. Porque se você não formar essa opinião sozinho, você não tem como aprender com ela. Não tem como aprender com uma experiência de vida que é da outra pessoa. E a opinião ela é sempre formada a partir disso, a partir da experiência de vida de cada um. Então, precisa reformular isso aqui. Você precisa formar ou reformar suas próprias opiniões com base no que você viveu, não no que você ouviu falar dos outros. Esse que é o recado. Na parte de aconselhamento, a gente saiu com Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas, ele é um arcano de bastante intensidade. Muitas vezes ele fala da energia de romance, mas aqui não está falando de relacionamento a dois. Ele está falando sobre curtir a vida, saber celebrar a vida, saber viver uma vida romanceada, uma vida bonita. Uma vida em que você está apaixonado pela própria vida. Uma vida em que você está apaixonado pelas possibilidades, pelas pessoas novas, pelos novos grupos, pelas possibilidades de novos estudos ou de encarar a vida de uma perspectiva nova, de reformular opiniões. Você pode ver tudo isso e viver tudo isso a partir de um olhar de criticismo ou a partir de um olhar de estar envolvido, apaixonado pelo novo. E aqui o aconselhamento é realmente dar vazão a essa energia de paixão. Você não precisa estar apaixonado, apaixonada por alguém. Você pode estar apaixonado pela própria vida. Bom, a gente tem cortes aqui que são necessários, tá? Esse mês, particularmente, por algum motivo, me vem muito aqui a palavra família. Isso pode ser família de sangue, ancestralidade, pessoas correlacionadas à sua família, ou pessoas que têm esse sentimento de ser muito familiar. Por exemplo, aquela amizade que já é tão amigo que virou família. O que acontece? Tem conflitos dentro desse campo familiar. Conflitos que você precisa cortar, não o conflito em si, mas a tua conexão com ele. Porque se você começar a entrar no conflito demais, é bem provável, é bem possível
que isso vai comprometer as coisas boas que já estão chegando para você esse mês. Então não é um mês de você se envolver em problema que não é teu. Você não tem que ficar aqui fazendo o papel de ser resolvedor de problema de todo mundo. Você tem que viver a sua vida. Se em vivendo a sua vida você pode contribuir e ajudar alguém a resolver o próprio problema, ajude a partir dessa perspectiva, de que você está só dando um apoio, de que você está só entregando um caminho, ou dando a sua opinião, ou mostrando o que você acha que é melhor para aquela situação, mas não se responsabilizando por algo que não é responsabilidade sua. E isso precisa cortar, tá? Porque se você entrar nessa energia de conflito, você vai travar mais, a necessidade de controle vai ser maior, você vai mudar o foco da tua vida para a vida do outro, e aí você compromete a mudança que já estava para ser operada durante o período desse mês. E do lado direito, a gente, de novo, né, era para sair um arcano só. Tem 2 arcanos. Um que fala de novos caminhos quanto à vida material, isso pode estar envolvendo dinheiro e financeiro. E não são movimentos bruscos, tá? Pode ser uma nova oportunidade que você consiga conciliar com algo que você já faz, ou de ter uma renda extra. Ou pode ser que abram ou comece a abrir um novo caminho dentro daquilo que você já está fazendo, dentro da sua atividade profissional. Mas a gente tem um 10 de espadas. O que isso mostra? Isso mostra que tem essa abertura, ela não é entregue de bandeja. Você vai precisar fazer um exercício mental interno, que é de orientar o seu próprio foco. E isso significa que, quando você vê alguém tá muito fudido, muito ferrado na vida, se você largar a própria vida para ir lá ajudar a pessoa, você também perde isso aqui. Então você vai ajudar a pessoa, não vou falar para você não ir, vai, mas não esquece de você. Porque senão você acaba justamente nessa mesma posição, junto com a outra pessoa. Ou pior, você assume esse lugar aqui no lugar do outro, e a outra pessoa sai maravilhosa do outro lado e você sai aqui. E aí isso aqui não acontece mais. Até porque isso aqui é um movimento cadenciado. Um movimento que acontece de uma forma lenta. Então tem que ter atenção, tem que ter estado de presença para perceber que isso aqui está começando e que isso aqui não te agrega em nada. Apesar de que o virginiano ele parece ter uma atração natural por resolver problema que não é dele. Pelo menos nesse mês aqui parece que tem. Então toma bastante cuidado com isso, tá? Especialmente esse mês, para você não se envolver em algo que pode acabar desviando você dos seus objetivos.